como uma loja deve formar um irmão. Amados irmãos, hoje recebi um questionamento muito interessante, até para não dizer inusitado. O irmão X nos abordou com a seguinte celeuma: como uma loja deve formar um irmão, para que seja um excelente maçom no futuro. À primeira vista, campo fácil para longas dissertações, longos desenvolvimentos de teses e antiteses, por muitos estudiosos da seara de nossa sublime instituição. Após pensar um pouco, me debrucei sobre o tema e confesso aos amados irmãos, que a responsabilidade do mesmo, não era tão simplória de ser mapeada. Uma concatenação de pensamento de estruturação sequencialmente hierarquizada, estava difícil de ser lapidada. Assim, o que me parecia tranquilo, se mostrou de difícil confecção, para ser colocado no papel de maneira acadêmica e pueril como imaginei, a princípio do questionamento. Mas deixando de retórica, e após muito refletir, vejo que tudo começa no princípio, na escolha daqueles que irão ser nossos irmãos. A maçonaria lapida o caráter, mas não a personalidade humana, que é imutável. Assim, a matéria-prima, o futuro irmão, tem que ser muito bem escolhido, muito bem investigado, muito bem sindicado, e seu escrutínio seja realmente sem favorecimentos, por ser meu colega, meu amigo, meu chefe ou subalterno, político ou personalidade de renome em minha comunidade. Lembremos sempre da máxima: muitos, mas muitos mesmos servem para ser meus amigos, meus colegas, meus parceiros comerciais ou de relacionamento em meu dia a dia, mas quantos desses realmente servirão para serem meus irmãos? Se tivermos realmente tal questionamento, antes de indicarmos alguém para ser iniciado, com certeza, estaremos construindo o futuro da maçonaria, que é dependente da formação de bons maçons. Não se forma bom caráter de quem não tem personalidade e coração sensíveis ao bem, de quem não é livre de bons costumes. Assim, volto a ser incisivo, o primeiro grande passo na formação de um maçom, de futuro para a instituição, começa por nossas escolhas. Quem realmente pode ser digno de ser nosso irmão e não haver interesses pessoais ou até mesmo escusos, como vemos em muitas oficinas, que só almejam impor em si as vaidades de seus membros, como forma cabal e inércia de demonstração de poder, de uma efemeridade que chega às raias do ridículo das vaidades pessoais e até mesmo de um grupo de pseudo-maçons. Agora feita uma boa escolha, aí sim, a resposta fica mais fácil de ser explanada. O verdadeiro bom irmão já nasce maçom, já o demonstra em suas atitudes no mundo profano, no seu relacionamento profissional, no seio de sua família, em sua comunidade religiosa, no seu ciclo social, no seu comportamento frente às crises e vitórias, enfim, já está pronto para ser lapidado. Uma pedra bruta, na qual o maço e o cinzel irão tornar uma escultura digna de uma beleza ímpar interior, de uma força magnânima de princípios e de uma sabedoria de reconhecer na simplicidade o verdadeiro sentido do amor fraternal. A verdadeira maçonaria é esculpida no interior da subjetividade, legando a cada um o ônus de se inscrever no livro de presenças da grande loja do Oriente Eterno. Não se pode confundir o reconhecimento de direito com o reconhecimento de fato. Ter carteira, estar em dia com a loja, é condição para ser reconhecido como regular. Mas ser honrado, praticar os ensinamentos maçônicos e vivenciar a essência da verdadeira filosofia maçônica, é ofício a ser burilado e aplanado pelo mestre interior e pelos vigilantes da própria consciência e da vida. O maçom precisa ser um construtor de templos à virtude, pois assim são os ditames da fraternidade. A loja é a escola de sua formação. Para esse mistério, a ela os maçons comparecem com assiduidade, para com os seus irmãos, instruírem-se reciprocamente nas práticas da virtude. O maçom, mesmo esculpindo-se, adapta-se ao espaço que lhe foi reservado no levantamento do edifício social, construindo o seu templo interior. Mas precisa estar advertido de que na construção do templo, de permeio, no material, encontram-se vários obstáculos, entre eles a ignorância, os preconceitos, a perfídia e o erro. A loja é a escola de sua formação. Para esse mistério, a ela os maçons comparecem com assiduidade, para com os seus irmãos instruírem-se reciprocamente nas práticas.
Enfatizamos que na construção do templo, de permeio, no material, encontram-se vários obstáculos, como os supracitados. Por isto a maçonaria coloca na mais alta advertência o combate a tudo aquilo que assola o vulgo profano. É do seu ideário o combate a essa triste condição da humanidade, alertando que a ignorância, a perfídia e os preconceitos são juntos ou individuais, fontes de todos os vícios. O único meio eficaz para se combater a ignorância, os preconceitos, a superstição e os vícios é o saber, pela simples razão do próprio significado de cada um desses conceitos, ou seja, ignorância significa o desconhecimento ou falta de instrução, falta de saber. Preconceito significa o conceito ou opinião formadas antes de ter os conhecimentos adequados. Superstição significa o sentimento religioso excessivo ou errôneo que, muitas vezes, arrasta as pessoas ignorantes à prática de atos indevidos e absurdos, ou ainda, a falsa ideia a respeito do sobrenatural. Vício significa o defeito que torna uma coisa ou um ato impróprios para o fim a que se destinam. É a tendência habitual para o mal, oposto da virtude. Aqui faço um transfer ao início de nossas ponderações. A nossa escolha de quem serão nossos futuros irmãos será sempre ratificadora daquilo que almejamos para a nossa ordem. Podemos pressupor que todos os maçons tenham domínio sobre o saber necessário para comportarem de forma digna em todos os momentos, sejam eles profanos ou maçônicos, mas precisam lembrar-se, sempre, que é mais fácil sucumbir ao vício que aprimorar a virtude. Outro paradigma importante: a maçonaria é uma escola de formação de líderes e lideranças. Liderar é influenciar positivamente as pessoas para que elas atinjam resultados que atendam às necessidades, tanto individuais quanto coletivas e, ainda, se responsabilizar pelo desenvolvimento de novos líderes. Além disso, é mister que forme líderes perseverantes, pois a maior empreitada do homem maçom, em sua caminhada dentro da senda das virtudes, é sua própria vida, e não tem nenhuma garantia que será bem-sucedido. Entretanto, pelo acúmulo de conhecimentos, muitos de experiências frustradas, ele sabe que a alternativa é prosseguir, lutando contra as adversidades e incertezas, fazendo aliados, acreditando no supremo arquiteto do universo e persistindo no rumo do seu objetivo. A perseverança é uma qualidade, pois significa a firmeza, a constância com que devemos nos empenhar em nossas atividades, porém atentos e sempre atualizados, porque tudo muda e nos precisamos mudar nossas atitudes e nosso comportamento para não persistirmos em erro. Assim, a cada ponto que elencamos ao assunto, torna mais palpitante e enriquece o raciocínio, no desenvolvimento do tópico motivacional do questionamento do irmão e torna cada vez mais complexo e palpitante o seu desenrolar. Concluímos que o maçom é livre de bons costumes e sensível ao bem, e que, pelos ensinamentos da maçonaria, busca seu engrandecimento como ser humano atuante e culto, combatendo a ignorância. A ignorância é o vício que mais aproxima o homem do irracional. Assim sendo, e por ser maçom, deve ele conduzir-se com absoluta isenção e a máxima honestidade de propósitos, coerente com os princípios maçônicos, para ser um obreiro útil a serviço de nossa ordem e da humanidade. Não se aprende tudo de uma só vez. O saber é o acúmulo da experiência e dos conhecimentos que se tem acesso, mas a ação construtiva da maçonaria deve ser exercida de forma permanente em todas as suas celebrações, trabalhos em loja e no convívio social, através da difusão de conhecimentos que podem conduzir o homem a uma existência melhor pelos caminhos da justiça e da tolerância. Mas sempre tenhamos em mente, como começamos essa dissertação, o mais importante é a matéria-prima. De nossas escolhas está o futuro da ordem. O verdadeiro maçom já nasce, a iniciação apenas é a formalização de qualidade de direito, pois de fato ele já o é desde seu nascimento. Tríplice e fraternal abraço. Dario Ângelo Baggieri.